Pessoal, é o seguinte, eu criei esse canal aqui para falar um pouco sobre a minha experiência de vida, né? Daqui a 2 meses vou fazer 30 anos. E assim, eu tenho algumas coisas para falar sobre aprendizado, sobre fracasso, sobre arrependimentos, erros. E assim, o meu projeto, o meu planejamento era mostrar para vocês o meu apartamento, né? Eu tenho um apartamento, só que eu não moro nele ainda. E falar um pouco sobre qual é a sensação de você comprar o primeiro imóvel, o prazer, né, de você conquistar algo assim tão importante que todo mundo quer, todo mundo deseja isso. Só que só tem um pequeno problema. Eu esqueci a chave. Tá aqui, eu esqueci a chave do apartamento. Eu trouxe até um material aqui, que é umas lâmpadas, para mim deixar aí dentro. Só, cara, quando eu passei da portaria, macho, eu me toquei, que não tinha trago as chaves. Aí tá aqui, eu tô aqui na entrada do condomínio, aliás, na entrada do bloco, e eu não me toquei nisso, não me toquei nisso. E assim, eu não queria perder essa oportunidade de poder falar um pouco sobre isso, né? Sobre esse prazer, sobre essa conquista. E assim, pra mim, é uma conquista muito importante, né? Até pelo contexto que envolve isso. Há uns meses atrás eu morava de aluguel. E assim, eu tive um pequeno problema. Eu até gostava de morar onde eu estava, né? Só que eu tive um problema muito grande com vizinhança. Na casa onde eu morava tinha uma empresa, né? A empresa fazia muito barulho. E por conta disso eu tomei essa decisão de comprar um apartamento, né? Na verdade, na época eu fiquei entre apartamento e uma casa. E assim, certa feita, o meu vizinho, né, tá onde eu morava, ele fazia barulho demais, cara, barulho demais. E assim, por conta disso eu tomei a decisão de dar entrada no apartamento. Só que tem um porém, né? Eu não tinha condições de morar no apartamento. Eu não tinha carro, até hoje não tenho carro. Tô no carro do meu pai. E assim, até hoje eu não moro no apartamento. E isso pra mim me gera uma tristeza, né? Porque assim, tá aqui, eu tô num condomínio desse muito bonito. Não é um condomínio de alto padrão, óbvio que eu não tenho grana pra isso. Mas acho que já é a quarta vez que eu venho aqui. O condomínio já foi entregue, acho que foi no início de 2024. Foi mais ou menos isso aí. E assim, cara, assim, né, gente? Fico muito chateado, cara. Porque isso é culpa minha, né? Culpa minha, de uma certa forma, eu não consegui fazer grana o suficiente para comprar um carro. Não consegui fazer grana o suficiente para fazer uma pequena reforma no apartamento. Na próxima vez que eu for vir, eu vou mostrar para vocês, né, os detalhes. Só que agora, infelizmente, eu não posso mostrar porque minha inteligência, né? Eu fiquei tão ansioso para gravar esse vídeo, que é o primeiro vídeo do canal, que eu acabei esquecendo o principal detalhe, né? Que era a chave do apartamento. Enfim, né? E essa é a sensação. O objetivo do canal era justamente falar sobre isso, né? Sobre experiência. Talvez, não sei se você também está passando pela mesma situação que a minha, eu já passou também, né? E assim, hoje eu sou casado, né? Eu casei em 2022. Já vai fazer, aliás, já fez 3 anos. Não, vai fazer 3 anos esse ano ainda. E eu lembro muito bem quando eu fiz a vistoria do apartamento. Eu fiquei tão feliz, cara. A casa onde eu morava era uma casa de família, né? Sim, herança de família, vamos dizer. E assim, eu morava vizinho do meu pai, né? E essa casa era de 1,5 t. Só que assim, o terreno era do meu avô, né? E pra resumir, a casa era do meu avô, né? Como meu tio saiu, ele se mudou de endereço.
E certa feita ele perguntou assim, né? Se eu não queria morar, se eu não tinha interesse. E na época eu já tava namorando ainda, ou tava noivo. Aí eu tive a brilhante ideia, cara, como eu quero casar, quem casa quer ter casa, né? E assim, eu fui e resolvi reformar essa casa. E o tempo foi passando e tal. E aquele, como é que eu posso te dizer? E eu já percebia já aquela chatice, né? O vizinho, a casa era muito boa, cara, muito boa. E me incomoda, cara, barulho me incomoda muito, sabe? E me afetava até emocionalmente. E foi uma época que eu tinha umas crises assim de ansiedade muito grande, cara. Eu tava no trabalho, eu ficava assim, eu já ficava pensando como é que seria quando eu chegar em casa. Só pra tu ver o nível que era, né? Eu sei que uma situação pra mim era outra e talvez pra outra pessoa que passasse pela minha situação, talvez não seja da mesma forma, mas eu sei que ia incomodar, né? Mas pra mim era demais, porque eu tava passando pela situação assim de crise assim, de ansiedade muito grande. E eu meio que qualquer coisa ampliava na minha mente, né? Ficava, como é que eu posso te dizer, incomodava mais. Aí eu já tinha comentado, né, com ele, já tinha pedido pra fazer menos barulho e tal, e não adiantou, beleza? Aí por conta disso, eu fui e tinha dado entrada nesse apartamento, né? Mas voltando pro assunto, né, que eu tava falando antes. E assim, pessoal, aí eu tinha entrado em um acordo, né? Aí nesse acordo eu acabei não cumprindo, porque eu deixei de pagar o aluguel, vamos dizer assim, né? Pra poder custear o apartamento. E o valor era um pouco mais alto e tal, até o tempo de se mudar, e não aconteceu isso. Aí por conta disso, acabei saindo de lá, beleza? Aí eu tô morando agora em outro lugar, só que não é aqui. E todos os dias, praticamente todos os dias eu penso em vir pra cá, pá. Todos os dias é o meu sonho, cara. E eu queria saber se vocês já passaram pela mesma situação, sabe? Se vocês também já tiveram alguma experiência em relação a isso. E para quem deseja também futuramente comprar um apartamento, comprar uma casa, ou quem já é noivo vai casar, ou quem já é casado, ou tem interesse. Aí, assim, o que é que vocês acham, né? Eu particularmente, eu fico bem chateado, cara. Bem chateado mesmo. Eu ainda não consigo, assim... eu vou dizer logo, não ia falar não, mas eu vou dizer. Hoje eu moro com a minha sogra, né? Uma excelente pessoa. Só que a gente sabe, né, gente? Que a gente quer estar no nosso canto, né? Quer estar no nosso lugar, desfrutando das nossas conquistas. E tipo assim, eu conquistei algo, eu não desfruto dela, sabe? É, é, pra pensar, um atleta ganhando um título, um troféu, e ele não desfrutar daquele momento. Pra gente que trabalha, pra gente que estuda, se dedica, a gente se esforça para essas coisas, sabe? É para esses momentos. E isso não tem preço. E eu ainda não desfrutei disso ainda. E eu espero ainda desfrutar, né? Só que ainda não aconteceu ainda, né? Mas eu espero que dê tudo certo. Espero que vocês gostem desse vídeo. Foi um vídeo relativamente curto, né? A primeira vez, eu acho até que eu me saí bem. E assim, se você quiser compartilhar, falar pra mim o que é que vocês acham, se vocês já passaram por isso, comenta aí embaixo. Dá uma força, curte o vídeo, compartilhe com alguém. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.